E nesta terça-feira de carnaval nós estamos de volta aqui na Jovem Pan News e ontem a gente falou aqui no Morning Show sobre manutenção de veículos, algumas dicas importantes antes de sair com o carro para viajar e acabou surgindo por aqui uma discussão sobre o preço excessivo dos atuais carros populares. Então a gente convida mais uma vez o Alex Rufo, que é apresentador do Máquinas da Pan, que volta ao Morning Show de hoje para detalhar justamente esses números. Tudo bem, Rufão? Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Tudo certo? Tudo ótimo. Terça-feira de carnaval e nada melhor que estar no Morning Show tão festivo, né? É isso aí. É sempre bom. E para falar de carro popular, olha, eu Paulo, fui dar uma olhadinha mesmo lá no site. 90 deu uma depressão. Cara, Vini, é impressionante. A gente, uma coisa você pode já cravar. Não existe mais o carro popular. Não existe o carro popular. Só que a gente não deve também colocar essa conta só nas montadoras e no governo. O governo tem uma participação grande nisso por conta principalmente das tarifas, ou seja, do lado tributário. Hoje, Paulo, um carro, 55% do valor do carro são os impostos. Então, o nosso carro é muito caro. Por outro lado, teve uma mudança muito grande na legislação na parte de segurança. Então, antigamente, os carros... Por isso que não dá para comparar tanto com aqueles carros de 20 anos atrás, porque hoje o carro é obrigado a ter um ABS, o carro é obrigado a ter vários sistemas de segurança que não tinham antigamente e que isso acaba encarecendo muito o carro. Por conta de toda essa legislação e também mudanças, antes de eu falar dos carros populares, alguns carros também, Vini, saíram agora de linha por conta do Proconv. O que é o Proconv? É o órgão que regulariza as emissões de poluentes. Essas regras, elas sempre foram internacionais. Elas esbarravam aqui no Brasil quando a gente falava de pesados, de ônibus e também de caminhões com Euro 5, Euro 4, tal, que era uma globalização em cima de emissões de poluentes e agora está nos automóveis também. Então, desde o dia 1º de janeiro, alguns carros pararam de ser fabricados e eu vou até pedir para rodar o VT do engenheiro Henrique Pereira, que ele dá um briefing, na verdade, do porquê que isso aconteceu aqui no Brasil agora. A entrada em vigor da nova Lei de Emissões Brasileiras para Veículos Leves, o Proconv L7, é que está sendo responsável pela descontinuidade de vários modelos de veículos. As leis de emissões no Brasil existem desde os anos 80 e desde então já foram implementadas 6 etapas. A primeira em 1990 e a última entre os anos 2013 e 2015. E agora a fase 7, em janeiro de 2022. Estas leis evoluem com a tecnologia e têm como objetivo reduzir cada vez mais as emissões de poluentes veiculares, sempre com data marcada e em acordo com as montadoras. Vini, teve um acordo muito já programado com as montadoras, fabricantes de pneus e também com o órgão, para que todos esses índices de emissões fossem zerados nesses carros ou eles saíssem de linha. Então saíram de linha agora o Honda Fit e também o WRV, o Fiat Mobi numa das versões dele, que é a versão de entrada Easy. Isso é muito ruim pra gente, porque você já perde mais um carro de entrada aí e essa barra com o preço sobe um pouquinho mais. A gente perdeu também o Grande Siena, o Doblô, o Volkswagen Fox, o Chevrolet, que ele tinha uma versão mais barata, Joy. Tanto o Prisma quanto o Onix, eles saíam com a versão Joy, também não está mais. O Toyota Hilux SW Flex. Cara, eu tive a oportunidade de testar esse carro, era absurdo. Eu pegava qualquer subida, fazia 2 km por litro. Nossa. E era muito absurdo. Ou seja, esse era um dos que eu acho que estava muito na marca do pênalti realmente para sair de linha ou mudar todo esse projeto dele. O S10 com motor 5.0 Flex e o Fiat Uno. E quando a gente tem essa renovação da frota, se por um lado você acaba perdendo por não ter mais o carro, por outro você tem novos carros com mais tecnologia e com mais eficiência energética. Motores de 3 cilindros, motores muito mais equilibrados, mais econômicos. Então o mercado acaba tendo um ganho com isso também. E numa época que a gente fala de tanta dificuldade, né, para comprar um carro 0 quilômetro, e você pega aí uma faixa, por exemplo, e imaginar que o carro hoje mais barato que tem no mercado, ele custa R$ 59.900, que é o Kwid,
você fica muito estreito e esse poder aquisitivo. Só para fazer um comparativo, Vini, que eu fiz até com o Sami, do mercado americano com o nosso mercado, não é só o poder aquisitivo, né? O que é o poder aquisitivo? Poder de compra que o cidadão tem. Ele já ganha mais e o carro é mais barato. Então, no Brasil, essa diferença é de 4 a 6 vezes menor que nos Estados Unidos. O nosso poder aquisitivo é muito baixo. Então, para você fazer essa escolha do melhor carro, a melhor compra, eu fiz uma análise aqui. Eu não vou colocar quem foi esse melhor, mas sim de que maneira que você deve escolher o seu carro para você, com pouco dinheiro, conseguir ter essa compra de maneira mais eficiente. A primeira coisa é o uso do carro. Para que você vai utilizar o carro? Porque muita gente acaba comprando o carro pela beleza. Então, primeiro, é um carro para a família, é um carro que você pode ter um carro compacto, você vai ter que partir para um SUV. Os custos também, Paulo, eles são muito relevantes nessa história toda. Você tem que fazer uma conta de custos agregados. Não é só o custo do carro, depois você tem o custo da manutenção, o custo das revisões, o custo com o combustível, que hoje é uma parcela muito grande e super importante até, que entra aí no teu dia a dia, o custo de PVA, do seguro, enfim. É planilha mesmo, né? Planilha. Você pega, tem que fazer coloca todos esses custos, divide por 12 e vê quanto que você vai pagar mensalmente por um exatamente. carro, né? Planejamento estratégico. A galera pega a parcela, né? E acha que tá pagando a parcela, comprei o carro, mas não é bem assim, né? Essa é a grande tem jogada. Os impostos, tem a gasolina, o desgaste. Como é que você calcula o desgaste de um carro? Isso é um ponto interessante. Exatamente. O desgaste é mais pela quilometragem, por quanto você rodou com aquele carro no prazo de 1 ou 2 anos. Antigamente no Brasil, você trocava de carro a cada 2 anos. Hoje você já consegue trocar a cada 3, 4, porque os sistemas são mais confiáveis. Ontem até eu comentava com a Zoe aqui sobre o carro mecânico, ou o carro manual, ou o carro automático, né? Ela falou, puxa, existe um gap, né, de tecnologia. Realmente existia esse gap, diminuiu, e até a entrada dos carros automáticos em escala no Brasil, que acontece hoje, você tem menos carros quebrando, menos carros indo para revisão, porque você não estica tanto uma marcha, você não força tanto um motor. Então o carro hoje, ele dura mais. Ele tem, diferentemente do que muita gente imagina, toda a tecnologia embarcada no carro, ele vem também para ajudar esse carro a ter uma durabilidade maior. E outra coisa importante, Paulo, é o preço de revenda. Porque tem uma hora, um momento, chegou nesses 2 anos ou 3 anos, você vai trocar o seu carro e você quer ter um preço bom na hora de negociar por um 0 quilômetro. Dentro dessa avaliação que a gente fez dos melhores carros custo-benefício, numa faixa de 60 a 110 mil reais de carros compactos, aí eu não coloquei os SUVs. 110 mil! Ô, você 110 eu comprava 3, né? Paulinha, o mais barato é 60. Gente, comprou um apartamento. Olha que absurdo. O mais barato é 60 mil e todos eles mais na faixa de 70, 90 e 110 mil reais. Eu ia falar. 60 mil são poucos, né? O que tem no 110? 60 mil são poucos. Nada demais. Nada demais. Então vou pelo último. Mas 60 você anda de ônibus. Eu vou pelo último. Vou começar pelo último. A Paulinha pediu. BMW, né? Não, imagina. 110 tem o que nesse carro aí? Ar-condicionado tem, vai. Volkswagen Polo TSI, ele tá 107.100 reais. Ele é um compacto com motor 1.0. 1.0 TSI. Esse motor TSI tem altíssima tecnologia, muito bem equilibrado, 128 cavalos, não estamos falando nem um carro com 200 cavalos, 250, não sei né? o que isso quer dizer, mas tudo bem. Tem ar-condicionado mesmo? Ele é turbo com injeção direta, isso é muita tecnologia. Tem a direção. Imagina se fosse ventilador no carro. Lembra quando eu falava? 10 conto. Vini, lembra quando eu falava que esse carro vem com trio elétrico? Você já ouviu falar disso? Não. A gente tá semana de carnaval. Vidro, direção, olha, a Paulinha conhece. Semana de carnaval a gente tá falando aqui do trio elétrico. Eu sei, cavalos já pouco me interessa, mas essa parte do trio elétrico... Mas painel aí já é pedir demais, né, Rufo? Não, é uma coisa um pouquinho mais manual. Vem bem equipado, olha. Então esse acima de 100 mil reais, e o forte dele o que é? Motorização. É um motor de altíssima geração, tal, mas é um Polo, gente. Eu lembro que o jovem, o primeiro carro desse cara, ele queria um Polo ou um Golf.
É o Polo. Não estamos falando como a Paulinha fala, BMW, é um Volvo, né? É um Land Rover. Não, é só um Polo, um Volkswagen Polo, muito bem equilibrado, mas extremamente caro. Vamos começar agora pelo mais barato da lista. 60. Depois, 60. Depois da tua aula de ontem, eu fiquei assim, tentada. Tava quase indo fazer a aula pra comprar um carro e dirigir, mas eu agora já deu um medo, né? Eu continuarei andando. É melhor. As parcelas, né? Não sei. Tá indo tão bem, agora veio um banho de água fria, né, Zoe? Com gelo. Vamos lá, olha. 59.900 é o Kwid. Opa, está barato. Ele teve uma renovação esse ano. Kwid. É Renault Kwid. Renault. Não conheço. Eles até no lançamento fizeram um slogan que eu discordo totalmente. Entre uma pessoa e meia. Não. No carro. Mas O que vem nesse Kwid aí, com 59? 3 rodas. Vem 3, Pediu uma roda. Sabe qual é o slogan desse carro? Qual é o slogan? O compacto dos SUVs. Eles chamam Kwid porque ele tem uma altura em relação ao solo e tem uma suspensão que justifica ele ser chamado de SUV, e colocaram o menor possível tamanho entre longarina, ou seja, entre rodas, para que ele fosse um SUV. Mas não dá para chamar um Kwid um compacto de SUV. Esse carro te dá um abraço? Você veste dele de maneira muito Bem confortável. apertado. Um abraço. Olha, respondendo aqui o Bruno Meyer, O que é que ele é tem muito nele? econômico, motor 1.0 de 72 cavalos, e ele prima pelo visual, ele é um carro muito bonito. Ah, deve ser lindo. Não, é bonitinho esse carro. Esse carro é Extremamente charmoso. econômico. Para que é bonito, sim. É bonitinho esse carro. É bonito. Olha, o outro, 60.900. Né? Aí a gente já tem o Fiat Mobi, aquela versão mais que poderia brigar realmente, ficar Isso é como legal. o mais Eu achava barato que de o todos. Mobi era mais barato de todos. Não, o Mobi agora é o segundo. Claro, a gente fala em mais barato, é o mesmo preço. Você falar um carro de 59.900, tá igual, no tá de quase 60 igual. mil, 2 tanques de gasolina, Rufo, chegou lá, né? Tudo que você tá falando pra gente é o seguinte: ninguém vai mais conseguir comprar carro zero. Basicamente isso, porque o negócio tá muito caro. Se eu tenho um carro agora, ele tem, sei lá, 10, 20, 30 mil quilômetros, é hora de vender ou é hora de esperar? Não, é hora de esperar, principalmente porque... Por que o carro usado está tão valorizado? Porque está faltando semicondutor e está faltando peças no mercado. Os semicondutores, a regularização das entregas, ou seja, de todas as encomendas que foram feitas pelo país de semicondutores, vai ser só em março do ano que vem. Então, se você puder esperar, ou você tem o segundo carro, Paulo, então você vende na alta lá para agosto, setembro, quando o pessoal já está na expectativa de trocar por um zero, e você faz caixa com aquilo e deixa para comprar teu 0 quilômetro em março. Então, com isso, você conseguiu ter um bom valor na revenda do teu carro usado e deixar para comprar o carro zero quando ele vai aparecer no mercado normalmente em março. Se você entrar na fila hoje, são 6 meses, 8 meses para ter o carro zero. O nosso próximo item aqui da nossa lista. O Fiat Mobi, então, 60.900, que é um carro de 75 cavalos, e também estamos priorizando aí a economia. Perfeito. Depois o Argo 1.0, você vê, muito carro 1.0, principalmente por conta de custo de combustível, R$72 mil. O Peugeot 208, que já é 1.6, mas ele não é turbo, então ele também tem esse equilíbrio do aspirado para ter economia de combustível, também foi remodelado. E o Onix, que ele ficou durante muito tempo na liderança, ficou 5 anos como líder de mercado. Sim. E só perdeu a liderança, Vini, por falta de peça de semicondutores, e aí acabou perdendo para o HB20 da Hyundai. Então esses são os que a gente tem no mercado, e como a Zoe diz... Às vezes dá um banho de água fria, né? Ninguém vai conseguir ter carro. Obrigado, Rufo, pela sua participação aqui no Morning Show. Obrigado por estar dizendo, você tão otimista aqui pro mercado. O Rufo falou, se você quer ter um carro com no mínimo 2 rodas, pelo menos, uns 60 conto, 2 rodinhas já dá. E aquela coisa de... Eu acho que já dá pra fazer. Não foi muito animador. Rufão, obrigado, irmão. Valeu, gente. Bom carnaval pra todos aí. Parabéns pelo trabalho. Turma,